serve um oráculo? Então, basicamente, ele vai ser uma comunicação da gente aqui em Malkuth, na Terra, com o nosso SAG que está em Tiferet. E aí você pode chamar de anjo da guarda, eu superior, sagrado anjo guardião, guia, cada um dá um nome. Mas seria uma maneira de você treinar a tua intuição. Então, se eu virar para vocês e falar assim, você quer ficar forte? Faz aí musculação. Você fala, ok. Aí você sobe de corpo. Você quer ficar inteligente? Quer trabalhar seu corpo do ar? Então estuda bastante, lê bastante, faz bastante sudoku, faz lá. Aí vocês vão ficar inteligentes. E corpo de água? Emocional. Como é que você trabalha isso? Vai no teatro, vai ópera, compõe música, faz arte, trabalha com isso daí. Beleza. E como é que você trabalha o seu corpo do fogo? Intuitivo. Então, os oráculos eles são exercícios para você ir trabalhando o seu corpo intuitivo. Então, quanto mais você vai usando um oráculo, menos você precisa de um oráculo. Então, a ideia é que ele seja uma muleta para você conseguir acessar esse corpo mais sutil e conseguir uma resposta. Então, sabe, você fala assim, eu preciso, sei lá, vendo minha casa agora ou não vendo? Tipo, o seu eu superior sabe o que tem que fazer, a essência sempre sabe. E aqui embaixo é que fica perdido no ego. Então, quando você usa um oráculo, seria o quê? Você combina com o seu SAG o alfabeto. E aí, por meio desse alfabeto, ele vai fazer o que dá para te ajudar na comunicação. Então, isso era trabalhado e foi trabalhado desde os primórdios da humanidade. E esse aqui é o primeiro oráculo conhecido de todos, que chama geomancia. A geomancia consiste ou riscar na areia. A geomancia consiste em você pegar um graveto ou pegar alguma coisa, entrar no estado alterado de consciência, dá para fazer com caneta e papel. Você entra no estado alterado de consciência e vai batendo assim. Quando você achar que está bom, você faz 3 riscos. E aí você conta. Pode passar. Aqui é Jesus fazendo lá, riscando na areia, que é bem antigo e bem famosão. Mais um. Quando você conta lá os riscos, eles vão ter um número par ou ímpar. E do formato dessa divisão, você vai chegar em 16 combinações. São as 16 figuras geomânticas. Então você vai ter lá desde Populus, que é a mais completa, até Via, que é a mais desligada. Dá para entender mais ou menos como um sistema binário entre os 4 mundos, onde você vai falar se está ligado ou desligado para aquela sensação. Então foi estabelecido um código. E é engraçado que quando você vai estudar geomancia, você vê que é bem um circuito mesmo, é ligado e desligado dentro dos quatro corpos. E aí você tem uma ideia, então, eu estou bem assim, como é que está minha inimizade com fulano? Aí você vê lá, espiritualmente está ruim, mentalmente está tudo ruim, mas materialmente está bom. Então, a tua resposta, você pergunta e fala assim, vem na minha casa agora? Sai uma coisa assim? Provavelmente sim. Sai alguma coisa assim? Provavelmente não venda. Você está feliz onde você está, mas o resto vai te dar um problema. E assim por diante. Então, esse código estabelecido, os xamãs eles conseguiam conversar com a natureza. E aí vai vir um segundo conceito de oráculo, que é o seguinte: tudo que está fora está dentro. E você vibra, você só consegue enxergar o que você está vibrando. Então, tipo, quando você acorda puto, dá uma topada no pé e fala, filha da puta, dia de merda, caralho. A hora que você sair na rua, você só vai ver desgraça, vai bater o carro, o cara vai te atropelar, vai ser assaltado. Por quê? Porque você só está vendo e vibrando aquilo. Do mesmo jeito, quando alguém aqui já ficou grávida ou estava com grávida, foi ter filho. Porque durante aqueles 9 meses você só vê mulher grávida na rua. É só pivetinha, é só filhinha, é só moleque, é só mulher grávida, é só barriga. Aí nasce, cadê as mulheres grávidas? Some tudo. Quem já teve essa experiência sabe que é assim. Mas por quê? Porque na verdade o cérebro ele consegue selecionar de acordo com essa vibração. Então não é que você enxerga só as mulheres grávidas, é como se você olhasse para a multidão e você vê um cinza. E aí eu estou fazendo, sei lá, eu estou tendo aula de música.
Então, quando eu olhar para toda essa multidão, aquele saxofone dourado ali atrás vai chamar a minha atenção. Se eu estivesse fazendo jardinagem, eu ia passar o olho assim, ia ser tudo cinza. E aquele quadro com aquela planta ia chamar a minha atenção. Então, o teu cérebro me dá essa selecionada. E os nossos guias, o SAG e tal, as entidades utilizam essa vibração para trabalhar com o oráculo. Então, quando você enxerga alguma coisa e um símbolo volta para você muito forte, é porque você está vibrando ou precisando enxergar aquele símbolo. Por isso que às vezes você está aí e fala, eu preciso de um sinal, pai algum, não sei o que lá. E aí, tipo, a chama faz na sua frente. É um sinal. Aí você vai olhar, provavelmente se você não precisasse daquilo, ia passar assim, você ia passar reto. Você não presta atenção, o seu cérebro seleciona. Tá ok? E aí você pode usar isso em conjunto com as figuras geomânticas. Por exemplo, observando os ossos quando você joga. Ou observando as patas de raposa. Então tem um oráculo xamânico que ele traçava os riscos no chão, uma trilha de animais, ia dormir, no dia seguinte ele contava as pegadas. E aí chegava nas figuras geomânticas. Então os oráculos mais antigos são ossos, as conchas e o Ifá. Então os ossos, o que acontece? Você colocava nos ossos, atribuía o significado para eles, iniciático, e aí você jogava, eles caíam para cima e para baixo. Então continuava sendo um oráculo binário, mas com aquele significado. Pô, aquele osso do pescoço caiu assim, o osso da costela assim, o anzol caiu não sei jeito. De acordo com o formato e do jeito que caísse, você tinha essa intuição. As conchas de adivinhação é a mesma coisa. Então você tem a concha, ela cai ligado e desligado. Então pela cor você associava com o espírito. E claro que nessa altura do campeonato isso era muito ligado com mediunidade. Então você vai ver que muitas dessas conchas você vai jogar, para quem é leigo e está olhando de fora, búzio é tudo igual. Mas ali cada uma das conchinhas tem uma energia, e aí do jeito que cai, a intuição vem, e aí o camarada consegue trabalhar isso daí. Então, no Ifá, são 16 conchas, cada uma dedicada com o orixá, e aí você joga e você vai ter 256 caídas. E aí você tem que saber cada uma, e cada uma quer dizer um negócio, e cada uma... Tipo, é 7 anos só para começar a brincar com isso aí. Então, cara que manja isso aqui, tem que manjar mesmo, tem que ser dedicado como funciona. Ok? E do Ifá ele desenvolveu para outras vertentes, né? Então tem o oráculo com coquinhos, né? Ali em cima dá para ver os ibês, a gente vai ampliar, colchas e ostras e finalmente os búzios que a gente conhece aqui. Isso quer dizer que são condições simplificadas do Ifá? Esses daqui são simplificados. Porque para você trabalhar com búzios, com Ifá e tal, você tem que ser iniciado. Então, para você fazer aquele negócio, você tem que ter as entidades do lado, vai encostar um mestre, ele vai falar com você. Então, aí seria como se fosse um oráculo com a proteção de uma egrégora. Exige um cerimonial. Exige um cerimonial, exige uma iniciação, exige marcas. Então, ele é uma coisa que era restrito aos xamãs. Né? Tá, e agora quando vem nesse simplificado, não exige? A maioria das vezes não. Nos lugares sérios exige. Mas tipo, não pra tiazinha que tá no meio da Praça da Sé, jogando lá, aí não tem egrégora, não tem nem proteção ali do lado. Imagina o fluxo de energia que vai e volta, assim, como se fosse um rio de astral. É difícil de você entrar numa condição assim, não estabelecida no cérebro no meio do movimento, é? Não tem como, você precisa de um ambiente preparado, uma egrégora, uma coisa tudo muito acertado para fazer isso daqui. Você vê que bonitinho tem ali os ibeixos em cima. Regentes toca. Então aí o Búzios, né? Bem conhecido da gente. Mais um. Enquanto isso, essa palestra ela é meio Dr. Who, então eu vou viajar no tempo e no espaço, assim, para explicar. Porque enquanto isso estava acontecendo ali na África, toda aquela parte ali africana, no deserto, eles estavam trabalhando com 2 pedras, então eles trabalhavam com uma coisa mais básica, que é o famoso Lim e Tumim. Uma pedra preta e uma branca, um oráculo binário, se não vou, faço, não faço, avanço, volto. E
e aí você rezava, pensava e puxava e via a resposta ali. Né? Esse é aprovado pelo Senhor, isso é Bíblia. Enquanto isso, na China, eles trabalhavam com outro sistema binário, de sim e não. Então, do tal, você vai ter o yin e o yang. Então, o yang quer dizer que ele vai expandir, e o yin vai contrair. E da expansão e da contração, ele tem o yang dentro do yang, o yin dentro do yin, né? Então, aqui, ó, o verão e o inverno, né? Os dois opostos de calor e frio. E aí, o outono e primavera, fazendo o esfriamento e o aquecimento. E desses bigramas vão dar os 8 trigramas, que aí a gente vai ter, né? O trovão, a água, a madeira, todos os que já são conhecidos, e vai dar o I Ching um pouquinho mais para frente. Então aqui eles já tinham as combinações energéticas e dava para trabalhar nessa matriz de base 8. Então, e dessas 8 trigramas, ele vai gerar o I Ching, ou 64 hexagramas. Esses 64 hexagramas, eles passam um pouco o nosso nível de consciência. Então, para você entender aquilo ali, você tem que ir um pouquinho para a poesia. Então, você vai ver quando você começa a estudar o I Ching, que é tipo, é uma poesia e aí você sente aquela resposta. Tipo, você joga e fala assim, o arqueiro sábio aguarda a presa, mas ele não se expõe e não sei o que lá. Aí você tem que olhar, entender. Aí você tem que pensar igual um chinês 5.000 anos atrás, para entender direito. E aí você meio que adapta aquele símbolo, né, para trabalhar com isso. Tá, okay? Mas é um dos oráculos mais profundos que tem e ele é muito completo. Quando você estuda esses desdobramentos, eles são 4 elementos yin e yang. E aí eles se desdobram em 64. E existe um outro que não era muito conhecido, mas que agora, por causa dessas modinhas quânticas, está voltando, que é o Cai Hong Sim, que ele é composto de 3 partes. Sim, o não e o talvez. Então ele é composto, não são hexagramas, né, são quadrigramas, mas são os 81 quadrigramas. Então você vai desde o não absoluto até o ensino Hum, que é o sim absoluto, até o sim, talvez não, mas sim, e no final talvez. Nossa. E aí você tem um livro de poesias, isso daí, e aí você trabalha com base nesse simbolismo também. E ele é bacana, porque ele dá esse conceito de algo que não é nem sim nem não. Né? Então é literalmente o oráculo de Schrödinger, isso aí. Então aqui é uma árvore de possibilidades, né? Sim, não, talvez, e vai deslocando. Esse aqui no meio dele ele tem um triângulo, né? Com as três energias simbolizadas. Quando você trabalha com esse oráculo, você está trabalhando assim, eu vou fazer alguma coisa. Aí você joga e fala assim, você talvez faça, aí depois no meio vai vir alguma coisa positiva, aí depois você vai ficar na dúvida, e no final vai dar tudo certo. Então ele meio que conta uma história em 4 passos. E ele é interessante de estudar também, ele funciona nesse sentido. Ele é legal porque ele induz aquele estado onde a coisa não está materializada e ele é ao mesmo tempo sim e não, que é diferente dos oráculos binários. Isso era tão conhecido e tão famoso, assim não, o I Ching era tão usado, que originalmente ele era feito em casco de tartaruga. Então eles pegavam os cascos de tartaruga, ferviam, ele rachava inteiro, e aí a galera lia nos quadrantes, as rachaduras, né? Isso foi tão utilizado que o imperador precisou proibir, porque estava exterminando as pobres das tartarugas que não tinham nada a ver com a história. E aí eles substituíram pelas famosas moedinhas. Então você vai ter, para chegar nos 64, você podia jogar as 3 moedas, então você vai jogando e analisando, né? Se caiu 2 para cima, 2 para baixo, 2 para cima lá. E aí você vai ter Yin e Yang e o Yin e Yang no movimento. Então você vai ter um hexagrama de partida e um hexagrama final. As 50 varetas você entra meio que no estado alterado de consciência. Então você vai jogando, elas caem, solta um pouquinho, pega, joga, abre mais um pouquinho e tal. E aí no final você tem a mesma característica. As varetas elas são um método um pouquinho mais demorado, então demora assim, uns 2-3 minutos para você fazer todo o jogo. Mas ele é legal porque ele te coloca no repetição
te põe no estado alterado de consciência. As moedinhas, elas são um pouquinho mais rápidas e práticas, né? Ou pingentes, né? O pingente com um de cada lado, então você podia jogar e tinha o mesmo efeito de moedas. Ou qualquer coisa, basicamente, que possa gerar dois resultados. E o tio Crowley, depois, quando estudou o Xing, ele inventou o que eu chamo de Xing de palito de sorvete. Ele pega 6 pedaços de madeira, com um lado do outro, baralha e joga, e aí o jeito que cair já te dá pronto. Então, esse é o Xing Tang. Funciona também, por quê? Porque uma vez que você estabeleceu o código, o oráculo está montado. Então, se eu falar que o primeiro é assim, assado e assado lá, uma vez que ele está estabelecido, está no estado alterado de consciência, fez a ligação com a entidade, com o médico, com o guia, tá lá, o que ele combinou está valendo. Então funciona. Pode ir. Ok? E enquanto isso, nesse meio tempo, na Pérsia, existia um oráculo que era uma mistura desses dois. Então você vê que engraçado, as regras do Darwin aplicam-se para oráculos. Então você vai ter evolução, mutação, parasitismo, tem tudo também no oráculo. O oráculo persa são 4 dadinhos que são furados, e aí você faz assim na mão, roda e bate. E aí ele vai te dar 64 combinações. Então ele gera um meio termo dos dois. Ele tem o aleatório de um com o equivalente do Xing. Então vê que interessante. E ficava justamente no meio do caminho dos dois povos. E em paralelo com isso, existia sempre o contato direto com as entidades. Então temos oráculos de comunicação. No sentido mais oracular, historicamente a gente tem os Fuji de 1100 depois de Cristo, que era a comunicação com os mortos. Isso deu origem ali às mesas girantes, né, do kardecismo. O tabuleiro Ouija, que é bem mais novo do que as pessoas pensam, né, ele é de 1890, então aí não tem 200 anos. Não, nem isso, né? 100 e pouquinhos. É bem recente. A psicografia, depois evoluiu-se o contato, aí os médicos começaram a escrever e aí foi para a comunicação direta. Tá? Então esse era um outro, não era mais binário, ele passava por um aparelho que era o médium. E os oráculos xamânicos, como eu falei que tudo estava conectado na natureza, então o xamã ele conversava com a mata. Então esse aqui é o oráculo de Oxóssi mesmo, ele entrava na mata e ele via lá a fogueira e ele olhava a fogueira e fazia formas. Então, o oráculo do fogo, o oráculo do ar, com pássaros, ele contava o número de pássaros, tal, dava uma intuição. Via a fonte, olhava ali na fonte, refletia a lua, tinha lá uma estatua. Ou fazia com fumaça, né? Via o corpo na fumaça. Então tudo que o cérebro montava era comunicação com os espíritos, com a entidade, que ele tinha um oráculo xamânico. O Grande Morte só afirma que é possível fazer isso hoje em dia também. Então você, no estado de xamã, você com isso afinado, você conversa com a cidade. Então você pode andar e falar, faço tal coisa, não faço tal, aí você vira, passa um caminhão e diz assim, just do it. Ou então, vamos fazer tal coisa, é assim, você pega todos os faróis vermelhos até a tua casa. Você fala, opa, tem... E assim por diante. Então quando você está afinado, a cidade conversa com você. É um xamã moderno. Acho que, então, se não me engano, que o PH uma vez comentou, eu acho que não tenho certeza. Ele está dentro da cidade, pensando nessas coisas de oráculo, e achou uma carta de baralho no chão. Aí a gente vai fazer uma análise daquela carta com relação ao tarô da cidade. Aí a gente vai achando outras depois, mas foi esse tipo de perfeitamente. Quando você está entrelaçado, o que está em volta vai conversar com você. Você trabalha muito com aquela que você disse no começo, você enxerga aquilo que você vibra, né? Exatamente. Você jogou uma pergunta, você começa a vibrar enxergando as respostas. Exatamente. É bem isso que você falou, que é a ideia desse oráculo vivo. E desses oráculos vivos a gente vai ter as pedras de Scrabble, espelhos, borra de café. Então você já tomava um café e na idade final, isso aí é 1700 e muito, né? Você já tinha as xícaras certinho, então já chamava com chá e tal, já bebia. E já havia ali, né? O oráculo astrológico aqui, com o pentagrama, os planetas ali em cima, os símbolos da loto. Não tinha tudo, havia uma ilustração
leitura da borra de chá, né, final do século XIX. Um dos oráculos que a galera gostava muito era um oráculo que chamava Knucklebones. Knucklebones são esses ossinhos do punho, chama knuckles, esses daqui. E eles pegavam de animal ou de humano e tal, e eles fizeram os primeiros ossos entalhados. Então você tinha lá, eles faziam mais ou menos os dadinhos de 6 lados, nessas figuras, né? E esses aqui eram bem famosos, os astragaloi gregos, que é o trias, tetras, monas e hexas. E aí você jogava, e aí pela colocação você já tinha uma possibilidade maior, porque eram 6, ao invés daquele persa que eram 4. Então ele já trabalhava aí com 6 vezes 4 possibilidades, né? Bem mais. E é engraçado que muitos desses oráculos a gente conhece e eles duraram até os dias de hoje como jogos infantis. Por exemplo, a gente conhece os astragaloi como um jogo que chama Generala, ou Five Jack. É um jogo bem famoso, 5 pedras, você vai jogar e você trabalha como um poker, é um jogo de aposta. Então você joga os dados, você faz par, trinca, eu não lembro o nome, mas eu Yahtzee, Yahtzee, né? E aí você trabalha com isso como jogo de azar mesmo. Então ele durou até os dias de hoje. Os dados de osso, ó, esses dados já têm 5.000 anos. Eles vão virar os famosos dados romanos. Com Platão, o Pitágoras e os estudos geométricos, eles vão virar os sólidos geométricos, são aqueles famosos dados de RPG. E quando você adiciona o alfabeto, eles vão ser os Persoi, que eram os dados com os alfabetos gregos. E esses Persoi eles são interessantes porque a fonética, o alfabeto grego ele era um intermediário entre o hebraico, que era o egípcio, que eram alfabetos de ideias, e o alfabeto vulgar romano, que era de fonético. Então, antigamente, a letra A, ela não era só A, ela era uma ideia. Então, era o sopro de Deus, o B era a casa de Deus, o Beit, depois Gimel, o homem caminhando, e aí cada uma das letras tinha todo um significado. Hoje o português, a língua latina, as línguas modernas, elas são puramente reprodução sonora. Elas perderam essa qualidade. Mas as línguas antigas, elas têm essa qualidade de... não é ideograma, seria hierograma. E aqui a gente tem, com a astrologia, os dados astrológicos. Ele acha que é coisa moderna, esse dado aí está no Museu Britânico. Se eu não me engano, ele é de 100 a.C. Então tem aí 2.000 anos de dado de RPG. Tá ok? Então, mais uns dadinhos, né? De tudo que era material que vocês puderem imaginar, né? E isso está muito retratado. Então os dados gregos são narrados na Ilíada, na Odisseia. Então, a Ajax e Aquiles, eles jogam dados para ver quem vai ficar com a armadura. Então é citado em várias partes, jogos de dados para definir a sorte, né? As geométricas e os astrológicos. Em Roma também, diversos afrescos que mostram as jogadas de dado. Então de ossos, de pedra, de chumbo, o que for, eles eram bem conhecidos. Então você jogava sempre em parzinho. Por que parzinho? Porque o par, quando você jogar ele vai fazer 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, as combinações. Essas combinações, elas vão fazer 21 combinações diferentes. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Então você tinha um espaço delimitado de jogada e você jogava. Tudo que caísse ali dentro dos dadinhos, você tinha as 21 letras correspondentes. Se caísse fora, era o Aleph, era o sopro de Deus. Então era alguma coisa de fora falando, não é para você saber. Esse negócio de estar para fora, ele é tão forte que ele durou até os dias de hoje no Coringa, do baralho, que é a letra Aleph, que é o para fora, o Joker. Dessas Persoi também com letra com alfabeto, isso migra para a Europa e vai virar as runas Ogan, e aí posteriormente as famosas runas. Então por isso que você tem uma correlação direta de runa com Cabala, com a árvore da vida, né, com as letras correspondentes. E o Ogan de 4 estações, que é mais simples, é sim, não, talvez sim, talvez não.
representando as estações do ano. Vamos lá. E dos 2 dados romanos vem o outro, quer ver? Eu falei que era tudo, virou brinquedo, né? Os dominós. Originalmente os dominós eles eram 2 dados. Quando você pega um dominó e olha, na verdade jogar 2 dados, o termo dominó é a mesma coisa. Tem que lembrar que esse é o dominó, ele só tinha 21 dominós. O nosso de hoje tem mais, porque tem o 0. Mas o 0 só vai aparecer com os hindus lá pelo 500, 600 depois de Cristo. Então, por enquanto, os dominós eles serviam como oráculo. O camarada enfiava, ele é tipo uma runa. Aí puxava os dominó e ele tinha característica ali. Ok? Eis que, para fazer essa misturada, surgem as letras hebraicas. Então, cada uma das letras hebraicas, elas vão ter um significado. Então, o sopro de Deus, a casa de Deus, o caminho, a porta, a janela, o prego, a espada, a cerca, a cobra, a mão, a outra mão e assim por diante. Então, cada um deles não tem ideias em pegar, fazer, andar, construir e todo esse tipo de coisa. E aí eles foram trabalhar em conjunto com os oráculos que já tinham. E o esoterismo judeu se dividiu em 2 partes. Um deles era o estudo da Kabbalah judaica, que é dos rabinos de 40 anos, vocês estão cansados de ver lá. Com filho, bababá, tem que cortar um pedaço do pinto. Não tem árvore da vida, não tem nada, tem letra, meditação nas letras. Só que, dentro do cristianismo não tinha essa limitação, porque você não, dentro do judaísmo você não podia fazer as figuras e não tinha idolatria. No cristianismo era diferente. Você podia trabalhar, como eles trabalhavam com a Vulgata, você podia trabalhar isso na forma de arte. Então você tem que estudar a Kabbalah judaica para você conseguir entender a arte religiosa nas igrejas. Então, por exemplo, vocês lembram da palestra da Capela Sistina, que o Michelangelo põe toda a árvore da vida dentro da capela. Não é sem querer, é de propósito. O cara sabia o que ele estava fazendo, todos eles sabiam. O Michelangelo sabia, todos os artistas sabiam, Da Vinci sabia, todos esses caras manjavam, porque esse era como eles eram eruditos. Então, para você estudar, você não sabe, você tinha que estudar hebraico. Para estudar o hebraico, ou pelo menos para estudar os 22 triunfos, você tinha que estar numa escola iniciática. Então, todos os grandes artistas do Renascimento tinham que ter esse conhecimento. Por outro lado, quem não era ligado no cristianismo ia para a área de astrologia. Então, quem estava proscrito da igreja foi para uma outra coisa chamada alquimia, na qual você pegava as mesmas ideias das 22 letras, porém você colocava símbolos de trabalho. Então, tipo, os maçons, então eles transformavam todas essas letras em esquadro, compasso, pedra bruta, árvore, loja, todo esse trabalho. Os alquimistas que eram químicos, que estão metais e tal, ervas, construção, tem até uma ordem de jardineiros reais. Ele fala que você tem que cortar as ervas daninhas para as rosas florescerem na sua cruz. Tipo, igual tirar chumbo em ouro, carvão em diamante. Então, todos os ensinamentos do esoterismo judeus foram para essas 2 áreas. Ok? Por isso que tem relação, quando você fala, está fazendo essa cabala no final e tal, porque tudo sai da mesma raiz, tudo vai sair do mesmo alfabeto. Só que a Capela Sistina, hoje em dia, dá no Google, tem um site que tem a Capela Sistina, você consegue olhar em detalhe, com tudo, todas as esferas. E tinha um outro oráculo também que era bem menos conhecido, que eram os oráculos de palavras e livros. Então, os originais são os sibilinos, que eram os livros das profecias, que eram livros enormes com um monte de texto. E o mais famoso deles eram os Sonatas Homericae, que era a Ilíada e a Odisseia, que são os livros dessa napa. E aí você pensava em alguma coisa, abria, colocava ali e ele te dava uma frase que era a frase que você estava precisando ler naquele minuto. Em 1750, com a popularização da Bíblia, com Gutenberg, transformou-se na bibliomancia, que os crentes fazem até hoje. Eu já vi em igreja evangélica, o crente, Deus, Jesus, tá? E abre a Bíblia e pá, e é um oráculo válido.
Porque a Bíblia tem tanta palavra aleatória, tanta frase que se contradiz, que dá certo. Então, o que você pensar e tal, pega a Bíblia e fala, Senhor Jesus, abriu, bateu você olhar, olhou, aquele versículo vai te falar alguma coisa importante. Até o livro que você está lendo. Qualquer livro, até o livro da biblioteca, você vai até a biblioteca, puxa qualquer livro, pensa, abre e olha a frase, se você estiver conectado, funciona. Ok? Pode ir. Aí a gente vou voltar de novo um pouquinho no tempo, né? Então congela essa imagem e vou voltar para o Japão e para a China. Do Xing chinês, a gente tinha o Omikuji japonês. O Omikuji era diferente do Xing, ao passo que o Xing você jogava as moedinhas, e aí você ia para a tabela. No Omikuji você já tinha os 64 poemas prontos. E aí você tinha 64 tiras, e aí você sorteava e pegava uma das 64. Então eles faziam um outro formato. Então aqui vai ter um monte de papelzinho, cada um tem um dos 64. Aí você vai pegar um, ler, você já vai ter pronto o equivalente lá da sua tirada do Xing, e aí você devolve. Coisa da sorte, cara. Nós já vamos chegar lá. Toca lá. Do Omikuji, originalmente são 64 fortunas, mas depois teve muitas variantes. Hoje em dia tem número da loto, você vai no restaurante dependendo de conforto, você abre assim, tá escrito assim, socorro, estou preso no porão. Tem de tudo. Os portugueses teve o biscoito da sorte, depois foi para os Estados Unidos e lá é onde é famosão, e agora tem no Brasil, tem no mundo inteiro. Mas os biscoitos da sorte originalmente eles tinham essas fortunas. O Omikuji de templo era aqueles de gaveta, então eles guardavam ali, você escolhia alguma coisa, puxava, lia e devolvia. Que virou aqueles negocinho de autoajuda que tem no dentista, né? Você está lá esperando, puxe um, leia e devolva. Então vem daí. E o realejo, né, que é o bichinho que escolhe aleatoriamente para você, ou com o macaquinho, que é o auxiliar do Tote. Desse Omikuji também foi para as varetas com mensagem. Então você podia ter as varetas, e tinha 64 varetas, cada uma equivalente a uma tirada do Xing. Então você puxava a vareta, lia, ou jogava as varetas e via o que caía, que vai dar outras coisas. Já jogaram pega a vareta? E dessas varetas com os códigos, lembra que eu falei que era originalmente em Yang 4 estações. Elas eram divididas em 4 estações, e eu chamava de dominós chineses, que eram as varetas divididas nas 4 estações. E aí tinha uma coisa muito engraçada, eles se dividiam em 2 tipos de jogos, mudou, né? O jogo de baixo era o jogo do dinheiro, então a China trabalha com 5 elementos, vezes o Yang são 10 palácios. Ou seja, nós tínhamos 4 naipes, que são as 4 estações, vezes os 10 palácios. Então você tinha lá o 3º palácio do outono, 5º palácio da primavera, e aí pela ideia você tinha toda uma instrução. O jogo do dinheiro era usado para treinar os homens para o comércio. Então você fazia a conta, você aprendia número, era tipo um ábaco. Então você trabalhava para aprender matemática. O jogo das folhas ficava com as concubinas, que elas têm o que fazer, enquanto o imperador não ia lá dar dele. Então você tinha aqueles 50 mulheres, elas não tinham o que fazer, e jogavam o jogo das folhas, que eram os 4 naipes representando as estações. E esse jogo espalhou e ficou muito conhecido entre prostitutas e concubinas. E era usado para fazer leitura da sorte. Então, desde cedo, o cartomancia, o ato de leitura de sorte, estava muito associado com aquela área meio separada, né? Então eram as concubinas, as prostitutas, era aquele lugar onde não ia. Então a mulherada ia lá para ver e falava assim, meu marido está me traindo. Aí a mulher tirava assim, tá sim, com ela, meu. Ela já sabia tudo, Então o jogo das folhas era o jogo mais feminino, e o do dinheiro era de estratégia masculina. O jogo das folhas ele evoluiu para o Mahjong. Quem tem Windows já jogou esse negócio alguma vez na vida. Aquele joguinho você vai tendo os dominozinhos, vai tirando os parzinhos, até que chega uma hora que não tem mais. E aí aquilo ali é o teu resultado. E o jogo do dinheiro ele misturou depois com um outro jogo. Existia na Índia um jogo chamado Chaturanga, que
que era um jogo de estratégia. Hoje a gente conhece ele como Guerra na Floresta. Ou aquele combate, que você tem o numerado de 1 a 10, você não vê o número do inimigo, aí você põe na mesa, vai avançando, e aí era rato, gato, cachorro, leão, até elefante. E o rato matava o elefante entrando pela orelha. E aí você fazia a tua estratégia e andando e atacava o outro, que era uma variação do jogo do dinheiro, mas era um jogo de estratégia. Isso foi mudado, o Chaturanga levou muito o xadrez, como a gente conhece, e soma com o jogo do dinheiro, eu já vou chegar lá. O xadrez era engraçado porque nesse Chaturanga era um jogo de estratégia. E quando ele foi para a Europa, o Vaticano olhou para aquilo e falou, vamos mudar essa porra. Por isso que a gente tem o bispo do lado do rei e rainha. Originalmente era navio de guerra. Por isso que o bispo, quem joga xadrez aqui? Por isso que o bispo você só anda num lado. Tipo, o bispo branco, se você estiver numa casa preta, ele não te pega. Por quê? Porque ele era um barco. Então se você ficasse na margem, ele não tinha como te pegar. E as torres eram originalmente elefantes. E os caras, elefante, porra nenhuma, ele trocou por torre, o que responde uma dúvida milenar do xadrez, que é por que caralho a torre anda. E dessa junção desses dois, deck mameluco, que são os primeiros jogos de carta, feito à mão, absolutamente caros. Ó, aquilo ali é feito à mão. E era super trabalhado e usado para estratégia de generais. Então você trabalhava com 5 partes, então era o exército, os mercadores, os nobres, e todo um trabalho de estratégia de um contra o outro, né? Esse aqui, só para você ter ideia de como o negócio era caro, né? Para fazer. Okay. Então aqui a gente vai estar aproximadamente 1414. Então depois, com a prensa, eles fizeram os jogos de naipe mouros, né? Então isso ficou ali na África, depois veio para a Europa pelos mouros, no sul da Espanha, e aí você tinha os primeiros jogos de naipes, que eram versões primitivas desse jogo de estratégia. Enquanto isso, na arte religiosa das igrejas estagnou. Mas a alquimia ela avançou para as imagens alquímicas. E aí você tinha uma série de galerias de imagens dos triunfi, que eram as pinturas das ideias das letras hebraicas. Então você tinha lá Apolo perseguindo as musas, a ideia da Sofia, a morte, a parte de dissolução da alma, depois renovação, daqui a pouquinho eu falo disso daqui, que vai dar os primeiros tarôs, ou triunfos. Então, para você se formar numa escola renascentista, você tinha que ser capaz de desenhar, ou trabalhar com assim, me desenhe a amizade, desenhe a prudência, me desenhe o renascimento. E aí a galera trabalhava, por isso você vai ter tanto quadro fazendo referência para as mesmas coisas, né? Mãe e filho, né? Isis e Horus, depois Maria e Jesus, e assim por diante. E aqui a gente vai ter os primeiros tarôs feitos conhecidos. O Visconde Sforza é o mais antigo que a gente tem notícia. Tem alguns mais antigos, mas a gente não tem o tarô. Ele só existe um relatório de despesa, tipo, o rei fulano pagou não sei quantas moedas de ouro para o artesão fazer o tarô para ele. Mas a gente não tem o tarô documental. Então aqui tem algumas imagens da alquimia. Então o que é isso aqui? É o Atanor. Vocês lembrarem do tarô, essa carta é a torre. O Atanor é a fornalha alquímica. Então o mago enfia a cabeça na fornalha e queima. Na alquimia você vai ter dois caminhos, via úmida e via seca. Na via seca você pega todo o mimimi e queima de uma vez assim para sair uma pedra no final. Na via úmida você deixa aquilo lá derreter, dissolver, apodrecer no putrefacto até sair o álbus. Ali a gente vai ter Apolo no carro perseguindo as 9 musas da inspiração. Então, arcano do carro. Ali nós vamos ter o sábio perseguindo a inspiração. A inspiração caminha, né? Atalanta, chama Atalanta Fugiens essa imagem.
E conforme ela vai andando, o sábio não consegue chegar nunca na inspiração. Mas ele vai seguindo as pegadas. Então ele sempre sabe para onde que ele tem que ir. Aqui o Rei Sol, Rainha Lua, a morte, né, Saturno, ali a Axis Mundi, ou Mundo, e ali no fundo a Sofia. Então quem já tem uma familiaridade com o tarô já vai reconhecer de onde vieram todos esses desenhos. Marcelo, aqueles dois, o Sol e da Lua, eles são uma representação do casamento alquímico ou não? São. Você primeiro pega a massa, joga no nigredo. No nigredo, 2 caminhos. E você vai queimar, calcinátil ou putrefátil. De qualquer maneira, vai sobrar o algos, que é o que eu vim fazer no planeta, que é a verdadeira vontade. O albedo. O albedo. Quando você pegar o albedo, aí você vai transformar isso. Ele vai se transformar no Sol e Lua, que é o profano e o religioso. Então, eu descobri que eu tenho que ser escritor. Aí você vai começar a escrever, e aí você vai ser um escritor que vai na macumba. Ou um escritor que vai na maçonaria. Vai chegar uma hora que você vai juntar o Sol e a Lua, e aí, de repente, tudo da sua vida vai ser sagrado. Então, você vai ser escritor, e você não vai ter mais fronteira entre o que é sagrado e o que é profano. E aí você vai chegar na etapa final, que é o casamento alquímico da grande obra e o Mercúrio de 12 cabeças. Joia, top. Então, esse aqui é exemplo do Visconde Sforza, né? Então, ali o primeiro mago, então você vê, ele era retratado meio que como um artista de rua. Diferente do mago que a gente vai ver, está mais conhecido, né, do Crowley ou do Rider-Waite, que está lá o magão e tal, esse aqui é meio trambiqueirão. Ele entende que se o mundo é uma ilusão, o mago é o único que sabe onde é que estão as cartas. Então a figura original do mago era de um trapaceiro, no sentido daquele cara que vai te enganar com as bolinhas, e vai pegar tua grana e tal, mas no sentido de que ele sabe que tudo que está aqui é um truque. É o detentor do conhecimento. Ele detém o conhecimento da ilusão. Isso é pra gente falar, pô, tudo bem, mas a gente está num terreiro. Pensa isso aqui em 1300, vai falar um negócio desses. Então você não tem como falar. Então imagina como esse conhecimento que a gente tem hoje já tinha naquela época, só que tinha que ser muito mais velado. Então eles trabalhavam aí com a imagem, né? Então ali a imperatriz, ali a primeira versão do eremita, ele não tinha uma lâmpada na mão, ele tinha uma ampulheta, porque ele era Saturno, ele era o senhor do tempo. Depois, com o cristianismo e tal, você trocou por uma lanterna que era Jesus com a iluminação do mundo, ou o cara que saía andando procurando um homem justo, né? Ali a estrela, né, a fé, retratando a fé, a arte, a esperança. O enforcado, né, que originalmente era Judas, né, ele era retratado com as moedas caindo, mas Judas no sentido da pessoa que traiu a sua essência. Então você podia ter uma coisa e aí você fica perdendo seu tempo com procrastinação, que é o que a gente tem do enforcado no tarô, né? Ali a morte, numa visão meio de peste negra, por causa do período. Não, ali todos os outros, a justiça, né, a balança e tal, final o imperador. E outros tarôs paralelos a esse, né, você tem o tarô Shimantenha, também do mesmo período, e ele trabalhava naquele outro estilo, que era meio de estratégia. Então tá lá, começa lá o pedinte, o servo, o artesão, o mercador, escudeiro, cavaleiro, duque, rei, imperador e papa. Então você tem aí uma ordem de poder, que era usado nessa leitura. E os famosos triunfos, que eram as cartas para representar as alegorias. Então ali, a ignorância, né? O cara cego do chibatá montado no burro. A curiosidade, né? O cara cheio de olhos. O bobo, o eremita. Aqui a loto, que seriam as imagens. Esse cartaz de loto ele é muito legal. Ele é um cartaz que ele é todo desenhado à mão e ele tem um monte de símbolos. E aí, cada vez que você olha para o cartaz, salta alguma imagem na tua vista. Então se você está muito irritado, você vê as armas. Se você está olhando, você enxerga os detalhes. Ele é muito legal. Eu tenho no escritório e funciona. O teu estado de espírito, quando você bate o olho lá, é o que vai te chamar a atenção. O objeto. E ficou faltando
essa palestra é um pouco antiga, tem um outro oráculo que eu estou estudando agora, que era um oráculo alemão, que é um paralelo do tarô, só que ele tinha 88 lâminas. Então ele é o equivalente a você ter o tarô completo, 88 lâminas. É como se você tivesse 4 loucos, 4 magos, 4... Então, um louco do fogo, um louco da água, um louco do ar e um louco da terra. Nossa, esse deve ser muito legal. Então ele tem, só que ele não foi feito em carta, ele só existe em alemão e no formato de lâminas. A gente está tentando trabalhar, eu estou vendo com o Grola, talvez para o ano que vem a gente tente montar ele de algum jeito em lâminas. Porque ele é bem complexo e ele puxa muito da mitologia grega. Então você conta histórias. E eles são igualzinho de Marcelo, cheio de símbolo. Então são 88 cartas com simbolismo alquímico pesadão. Mas por algum motivo ele não deu muito certo. O que vingou mesmo foi do sul da França, né, de Marselha. Do tarô de Esforço ele chega no tarô veneziano, Veneza era a capital, e ali era onde estava o poder mesmo, né? Então os doges transformaram numa versão do tarô veneziano. Você vê que ele é uma mistura, assim, ele tem elementos de alquimia e ele era impresso, ao contrário dos outros que eram... Impresso não, ele era xilografado. Ele fazia em madeira, aí molhava na tinta e fazia a xilografia. E o bolonhese, que já tem mais ou menos aquela cara, né? A torre, a gente já começa a distinguir as figuras do tarô. No Manteiga ele vai para o Solabusca, que é bem hermético, ele é quase que são deuses gregos, ele trabalha muito com essa figura de divindades. E os triunfos que acabaram depois virando só mais itens de curiosidade, né, com aquelas grandes figuras. Que hoje acho que virou aqueles jogos de memória de criança, né, que você abre, puxa o bicho e tenta localizar. Tem o nome daquilo, como que era? A gente viu outro dia lá na UDS. É um jogo que você abre um tabuleiro, tem 1 milhão de imagens, aí você sorteia e você tem que procurar e ver se acha. Pictureca. Pictureca. Tá falando. Eu conheço esse jogo. Aqui alguns exemplos, né, do Solabusca. Vocês vão perceber, ó, depois o Rider-Waite usa, né, o 10, as espadas, né, as taças, ele busca alguns dos simbolismos aí. E finalmente o Marselha, o Jean Nouvel Tarot, que era o primeiro que foi a reunião de tudo isso. Então eles pegaram os arcanos maiores, menores e de corte, misturaram a astrologia de um lado com os naipes de 1 a 10 dos 4 elementos, com as 22 letras, e aí alguma escola iniciática do sul da França montou isso com estrutura, que era o tarô, ou uma outra maneira de você ver a Torá. Então o estudo do tarô está ligado diretamente com a Cabala, só que pela viés cristã alquímica. Então tudo que você tiver na Cabala judaica, só que você falar isso com o rabino, ele surta a baba, cai no chão, estranquinando. Ele acha isso um absurdo. Mas era o jeito que, se você fosse cristão, mulher, era o único jeito de você trabalhar isso. E era engraçado que até então, isso aqui era um oráculo onde era tão secreto que isso foi totalmente difundido e ficava na mão das mulheres. Não tem Ordem Rosa Cruz estudando, não tem nenhuma ordem secreta, não se sabe de onde que veio isso daqui. Veio das guildas. A gente sabe pelo simbolismo, mas até então não se sabia. Fosse um joguinho de carta. E na Europa isso aí é o maior famoso. Eles falam que tem familiar, né? Quem que a gente encontrou? Falaram que os parentes não se falavam, porque o cara roubou no jogo de tarô. E aí eles têm campeonatos de tarô, então é um jogo super famoso. Mas você vai ter a estrutura do oráculo dentro da árvore mesmo, né? Mas é uma estrutura diferente da que a gente está acostumado. Por quê? Porque ele faz a associação de 2 em 2. São parzinhos dentro da esfera. Que você entende essas energias misturadas pela alquimia. Então, por exemplo, a gente tem o início e o fim que é eterno. Aqui eu posso aprofundar um pouquinho mais. Normalmente eu não vou tão fundo na palestra, mas como é aqui, lá em cima é louco e mundo. Ou seja, o alfa e o ômega. O começo e o fim. Então sai de lá, dá uma volta, depois dá uma outra volta e faz um alfa e um ômega, chega no fim. Vocês já viram isso, né, em algum lugar. Então os dois lá. Binah e Rockmar, eles vão ser o masculino e o feminino. Então o Sol e a Lua, dá para ver ali? Não. Aqui, ó. A Lua e o Sol. E
Roquimar vai ser o quê? O eremita e o sol. Então, o princípio fálico masculino de projeção. Então, isso ficou na mão de mulher, como cartomancia, por muito, muito tempo. Então, não tinha homem, o pessoal não mexia, isso era uma coisa de mulher, coisa feminina. Até 1781, que teve um camarada chamado Cortegueverin, que era um martinista, Rosa Cruz. Ele olhou esse negócio e falou: caralho, isso tem tudo a ver com as letras hebraicas. E aí chamou a atenção. Aí eu acho que, na verdade, a mulher dele pegou ele com o tarô, aí ele precisou inventar uma história rápida para justificar aquelas cartas. O que ele estava fazendo com o tarô, né? Então, mas enfim, ele fez toda essa ligação e aí ele chama de livro de Thoth, pela primeira vez, em 1781. E aí ele faz a estrutura e o primeiro oráculo iniciático, meio rosacruciano, meio maçônico. E aí você passa a ter uma segunda fase do tarô, que eram os tarôs dentro das ordens iniciáticas. Então a partir daí a gente vai ter o papi, os outros tarôs dentro de ordens iniciáticas. E aí os homens tomaram o tarô das mulheres. E aí passou a ser um negócio esotérico. Então a mulher faz adivinhação, mas a cabala e o símbolo é de homem. E aí eles fecharam tudo de novo. E outro lado, em paralelo, o Aliette ele fazia leituras na corte. Então você vai ter uma outra versão de um tarô voltado para adivinhações. Até chegar na Madame Lenormand, que criou a Sibila dos Salões em 1828, que era uma versão simplificada do tarô para a leitura das mulheres na corte. Só que ela fazia leitura para esposa de Napoleão. Então ela ficou super popstar na época. E o baralho de Lenormand ficou super famoso. Esse baralho foi o baralho que veio com a corte para o Brasil e com as prostitutas da corte e com os ciganos. Então, quando depois teve toda aquela de senzala, por isso que a maioria das entidades hoje trabalha com esse tarô, não com o outro. E esse é o famoso baralho cigano que a gente tem hoje em dia. Então ele é uma simplificação do tarô que foi modificado e veio para o Brasil. Está vendo quando as coisas faziam uns caminhos muito doidos, né? Então esse aí é o famoso Petit Lenormand, 1840. Ou a gente conhece como baralho cigano. Só que de cigano não tem nada. A origem dele é corte francesa. E aí o tio barbudo, Papos, ou Papi, ele fez um baralho maçônico. Então esse era maçônico Rosa Cruz, com um monte de símbolos, um monte de código e fechado dentro dos boêmios. Então esse tarô, ao contrário do Marcélia, que continuava popularizésimo, esse baralho era fechado. Você ganhava ele tipo assim, que ele é um avental de maçonaria. Você pegava o grau, você ganhava um tarô e o estudo de determinados graus era só daquele simbolismo, né? E ele tem uma característica muito interessante que é as letras todas erradas. Eu não entendi antes. Quando eu comecei a estudar tarô, eu falei assim, como é que o Papos fez tanta cagada e errou tudo aqui? Aí eu peguei um livro chamado Um Pequeno Ensaio sobre o Tarô, do Gregor Matters, onde ele fala assim que não, na verdade o Papos sabia muito de tarô. Ele sabia todas as correlações, ele sabia tudo. E ele fez de propósito. Ele joga as letras todas umas para o lado, que era uma maneira dele saber quem era iniciado e quem era profano. Então, se você tinha as lições, você sabia que era só fazer, subtrair um, e aí você chegava na letra certa. Então ele dava a roda. E até hoje a gente usa isso meio para descobrir quem que é picareta e quem que realmente sabe isso daí. Então, se você vê os caras usando o Aleph como mago, você sabe que o cara não manja picas, tá? Então você tem toda essa estrutura e o coitado do Papos está redimido dentro dos cabalistas. E aí ele faz as associações todas, né? O imperador, o eremita, com alquimia, com tudo. E aí um pouquinho mais para frente, dentro da Golden Dawn, um outro camarada chamado Edward Waite e a Pamela Smith, pegando a estrutura da Cabala mesmo, eles desenharam o Rider Waite, que é o tarô mais famoso do mundo. Em 1904,
ela fez todo o desenho, e esse foi o primeiro tarô que tem uma novidade, que é os arcanos menores desenhados. Até então, todos os outros arcanos menores eram tipo 3 de espada, tinha 3 de espada, 5 de taça, 5 taças. Aqui ele pegou a ideia pela árvore da vida e falou, qual é essa ideia e tal, e desenhou tudo. Então ele pegou elementos do Fala-Busca, os elementos estavam meio espalhados e ele juntou tudo num só. Ele ainda estava coberto de juramento, então você não vai ver nenhuma referência à letra hebraica do tarô dele, porque eles estavam sob juramentos. E aí, veio esse cara que fala, foda-se, vou falar tudo. E aí ele juntou com a vida da Harris e o Crowley, então como foda-se, ele fez um tarô que ele joga tudo. Então você vai ter todo o simbolismo da alquimia, a parte da astrologia, então você vai ter os menores, fica sempre desenhado os planetas, a estrutura, como é que não é, ele inclui o símbolo, pôs coisa maçônica, tem tudo. Então tudo que ele sabia, ele jogou lá. Então ele é considerado um dos tarôs que tem mais símbolo de todos os tarôs. E até então ele estava assim, num degrau de qualidade superior dos outros. Né? O que eu mais gosto é o Rider-Waite, porque ele é simples, fácil, prático e tem as imagens para começar. O do Crowley, depois, quando você vai estudando mais simbolismo, quanto mais você estuda, mais você vai lendo lá e falando, olha, cara, que desgraçado, foi uma uva aqui. Ele vai pondo coisas, você sempre está achando coisa dentro do tarô desse camarada. Então, esse aqui é uma obra-prima mesmo, o cara realmente fez um mega trabalho. Para a época ainda. Para a época ainda que ele estava, com tudo e tal. E ele publicou, né? Ele lançou a primeira edição, depois a segunda. E aí o Rider-Waite ele era mais popular, ele se tornou mais popular. Mas tem que notar que até aí depois teve 2 guerras nesse meio tempo. Então o tarô ainda era um negócio que tipo, não existia. Você como profano não põe a mão em tarô. Então isso aí foi começando. Então depois da década de 70, que o cara da US Games pegou os direitos, começou a traduzir, abriu a coleção dele e aí começou a popularizar. Aqui no Brasil só vai chegar tarô em 1980. Então a revista Planeta, que eles fizeram um encarte que vinha o tarô de Marsella junto e um livrinho com as coisas. E aí a galera começou a perceber, né, que ele jogava lá, lia o manual e tipo acertava, e era um negócio muito louco. E o que é interessante é que veio uma série de magia juntos. Antes era só dentro de ordem. Era só dentro de uma ordem. coisa fechada. Na Umbanda eu não sei, eu fiquei até tentando descobrir quando que começou a pegar o Lenormand como baralho cigano. Sempre teve. Não, na verdade, anteriormente era jogado com aquele baralho normal. Um baralho comum, Um baralho comum. Tanto é que o que acontecia? A pessoa, quando ela era vidente, ela estava jogando casca e através das cartas que estavam na mão dela ou que estavam na mão do outro, ela conseguia prever. Aqui, o Regardier fez, lançou 77, esse é bem no finzinho mesmo. E aí ele é fechado dentro do simbolismo lá da Golden Dawn. Então a gente vai ver, por exemplo, os amantes, ele faz a descida, é o cara salvando a princesa, o cavaleiro para salvar a princesa do dragão, para depois fazer a união alquímica e eles gerarem rei e rainha. Você vai olhar, por exemplo, no oráculo do Regardier, eu até preciso colocar aí na imagem, o louco do Regardier não é aquele louco com um cachorro mordendo a bunda dele. O louco do Regardier é um molequinho pegando um pomo de ouro e ele tem um puta de um cachorrão do lado dele. Por quê? Porque ele entendia que o cachorro era seus amigos. Então, quando o louco vai fazer uma empreitada assim, fala, eu vou viver de poesia, porque os seus amigos iam virar e falar, não, você tá louco, como é que você vai pagar o aluguel, como é que é? Os seus amigos eles vão te atrapalhar igual o cachorro, porque eles não têm noção de que você vai voar ali no penhasco. O Regardier fala assim, como esse baralho é iniciático, seus amigos já são selecionados, então eles já vão te ajudar, então o lobo fica um protetor do moleque, não um cara que está atrapalhando. Marcelo, a presença do verde e vermelho, ela é proposital na As cores são, a cor amarela é a cor do caminho, o verde também. O esses Mercúrio baralhos e enxofre, Mercúrio e enxofre alquímico? são todos, da Golden Dawn e do Crowley, todas as nuances de cor que ele escolheu tem a ver com as cores do espectro da esfera ou do caminho, aí é de propósito. O do Rider-Waite não, ele tem uma ou outra jogada ali só para ele falar que ele manjava,
fala assim, Na eu sei o verdade, que ele eu vou fazer. introduziu a cromoterapia, né? Ele Também. introduziu foi a introdução de novas magias, né? Que antes eram extremamente fechadas. Então, E você antes pega, os baralhos eram 3 cores. eram só. 3 cores só, que eram as cores primárias. Ok, mais um. E esse também é um excelente tarô, né, da Sharon Burke e da Liz Green, que é o mitológico. Para evitar as tretas lá, se 8 é justiça, é força, o que eles fizeram não tem número. Então ele é baseado nas mitologias. E aí a partir de 80 e tal, foram feitos 300 milhões de tarôs, né? Só no catálogo do Escaravel tem 600, 700. E o S Games mais 900 tarôs diferentes. Porque, na verdade, quando você entra numa ordem iniciática de oráculos, uma das exigências é que você crie o seu próprio tarô. Porque uma vez que você usa o tarô do outro, você energiza o outro e se desenergiza. É mais ou menos essa Tem um grau a de visão. das ordens na qual você vai fazer o seu próprio tarô. Colorir ele com as cores, em todo um processo. E aí por isso que cada um saia da ordem e vai falar, meu tarô. Ou desenhista, né? O cara estudava. Então você tem tarôs que são esotéricos, tem tarôs que são artísticos, tem tarôs que são pinturas, tem grande e pequeno, tem tudo que vocês imaginarem de todas as mitologias encaixadas. Por quê? Porque a árvore conta a jornada do herói. Então ele é meio que uma linguagem completa. E ela é simples porque ela tem essa ideia de você atribuir símbolos a essas letras. Ao contrário, por exemplo, que você vai estudar Cabala Judaica, você não tem nada. Você vai ter a letra para meditar. E acaba se transformando em universal, né? É uma língua universal. Você consegue trabalhar e colocar esses símbolos em praticamente tudo que você quiser, você adequa a esses movimentos, porque é uma linguagem universal mesmo. Né? Então aí a gente vai ter os mais antigos, né? As runas, mesmo esses mais simples, eu acho muito legal. Quando eu dou o curso de runas é violento. Você joga assim, dá uma resposta ali que é na lata. E você usa direto para magia, é sigilo traçado. E agora quem está aprendendo os negócios lá dos riscos lá que você evoca nos pontos riscados, tem tudo a ver com runa. É um negócio muito louco, é praticamente os terreiros nórdicos. Uns é pretinho, outro é loirinho. Mas é igual os traçados quando você compara as grades energéticas. É porque, na verdade, a base da escrita ela é druida, né? Mesma coisa. É druida, então não tem nada a ver com a nossa contemporânea. Eu acho que esse é o último. Então é isso, aí o tarô ele traz tudo, essa coisa. Mas quando você vai olhar todos os oráculos, eles vão ter essa árvore gigantesca. E aí você tem as coisas que não são tarô, tipo o Osho criou dele. Aí qualquer um pode inventar um negócio. Se você conseguir estabelecer um código, o oráculo vai funcionar. Você tem a ideia de que desde os mais antigos, geomancia é usada até hoje, então eles não perderam a validade. E se você conseguir estabelecer o seu código, vai funcionar. O seu, por exemplo, você estabeleceu isso. Por exemplo, o meu do Grola surgiu de arte. Né? Ele é um desenhista, artista gráfico, e ele só consegue estudar se ele desenhar. Aí eu falei, então vamos juntar. Aí a gente fez as árvores, fez não sei o que. Aí vamos, quais são as cores? Aí depois as cores. Qual é o demônio? Depois o demônio. Então o nosso não tem muita imagem, mas ele tem todos os códigos que você puder imaginar que está lá. E a gente vai ter de tudo mesmo, assim, desde o tarô da Hello Kitty até o tarô do Necronomicon, até tem assim, tudo. E métodos também. Você pode tirar com 5, com 3, com celta 3. Vai falar, pô, mas como é que é o método que é a tirada? Você fala, cara, eu tenho 300 tarôs na minha coleção, eu tenho 300 métodos de tirada diferentes. Que cada maldito autor inventou dele. Cruz celta, eu tenho 18, 19 jeitos diferentes de ler. Então o que vai acontecer é que com o tempo você aprende o símbolo, começa a colocar lá e fala assim, assim funciona para mim. Aí dá certo, é o jeito. Entendeu? E aí tem gente que trabalha, mas trabalha com uma entidade encostada, então consegue enxergar mais, chavoso. Eu não faço tirada, mas ó, quem precisar, ali ó, ela é foda. Mas, tipo, eu recomendo. Sente o poder. Obrigada aí! Marcelo, eu queria tirar uma dúvida, voltando à parte das runas. Eu queria perguntar se a gente fala de uma runa, ela parece um Y, tá ligado?
Uma vez meu Exu estava Três. traçando, isso. Exu é tridente, chama algiz. A runa de proteção. Ele traçou, só que não no chão, ele traçou só com o braço de estralo. Aí eu nem sabia. Ele deve estar abrindo algum outro portal, né? Na verdade, a runa é um portal, né? As runas um elas são, portal. quando você mentaliza, tanto que o estudo de runa, você vai pensar na runa, você vai abrir, traçar no dedo, montar a cor e aí jogar. Não é nada diferente do que você vai fazer na magia sagrada. Tanto é que foi por isso que ela foi transferida para ossos, metais. Ela pode ser Mas desenhada, ela é originária mesmo das pedras, né? Que é a magia. Você pode transferir, você vai ver muito na parte norte, os caras desenhando na arquitetura. Então você prende a tua casa e faz na viga, faz esse desenho, você consegue esconder muito fácil. Até mesmo as letras lá que você falou, ainda por incrível que pareça, até hoje você vê, quando você presta atenção, tem muitos comércios que você vê a letra nas portas. Porque isso é um costume antigo também, né? Para fazer a proteção. Que é um oráculo, né? E o próprio tarô ele serve como portal. Ele é um oráculo e é um portal. Você pode usar ele, que é o uso que eu mais gosto. Não como tipo, só o oráculo, mas você poder abrir, você mentalizar naquele mago, conecta na esfera, entra no modo de vibração e puxa aquela energia para você, trabalhando. Então dá para usar até como portal. Não esse, qualquer um. É que a gente, como ocidental, está mais acostumado com os 12 signos. Os orientais estão mais acostumados com o I Ching. Então aí você vai ter aquele meio termo, 64 de um lado e 72 do outro. Por isso que quando você bate assim, você vai cruzar I Ching com o anjo cabalístico. E aí no meio termo dos dois tem os tais de Enochiano. Tem os Enochiano é o anjo com o I Ching. Então você tem Enochiano diretamente correlato com o I Ching. E sem contar que os enoquianos, eles são metades racionais e metades totalmente irracionais. A representatividade principal deles é a nossa animosidade, né? Exatamente. Então, por isso que muita gente tem muita dificuldade em trabalhar com os rituais. Mais ou menos é isso daí, gente. Marcelo, no caso do Grola, que você falou sobre a criação, ele utilizar essa energia na criação dele. Também trabalho com arte gráfica e às vezes eu faço algumas artes muito intuitivas. Você acha que isso tem algum tipo de problema, utilizar isso? Eu estou doando uma energia para o trabalho e, por exemplo, se alguma outra pessoa utilizar essa energia, ela pode gerar algum tipo de problema? Depende do que você colocou ali. Por exemplo, eu conto a história que o Alan Moore estava desenhando o Prometeia. Aí o cara estava estudando ainda arte e o desenhista pegou os esboços dele e quando ele estava desenhando ele passou mal. Porque o cara descreveu de tal jeito, ele entrou numa vibração de tal jeito que o cara quando estava desenhando aquilo ali, o cara passou muito mal. Então seria um ponto de vibração. Claro que você está desenhando uma cena de guerra absurda, você vai ser influenciado. Se você estiver desenhando uma paisagem campestre e tal, você vai entrar na vibração. Né? São portais. Por exemplo, o último trabalho que eu fiz era sobre o Odin. O Odin com um corvo na cabeça e os dois lobos. Então você vai estar conectando. Eu fiquei pensando nisso, e de repente aquilo seria uma energia muito agressiva, que eu estaria canalizando. Pelo menos você não desenha nada que você não saiba. É o significado, né? Você não sabe o significado. Você está trazendo. O símbolo está lá muito antes do que você acha, não importa o que você der. Se você tatuar o símbolo do Corinthians na sua testa e fazer o símbolo do Palmeiras, não importa que você acha que é uma homenagem para um barco do seu avô pescador, os caras vão encher de porrada. Então não tem, o símbolo é mais antigo do que você acha que ele é. E essas egrégoras são muito antigas, então tem que tomar muito cuidado com o que você vai traçar, mexer, riscar e tal, sem saber. Marcelo, você citou nos seus blogs que achei até engraçado, no livro do Apocalipse é um guia para fazer o seu próprio tarô. São os 22 arcanos, 22 capítulos. Mas ele está naquela ordem do Marcélia. Sim. Quer dizer, Marcélia está na ordem do Apocalipse que veio antes. É contado, é a jornada do herói, isso aqui narrado nos versículos. Contaram meio xingue da vida, que é aquele textinho. Né? Também tem. Então, tem muito dessas coisas que foram sendo adaptadas pelo uso. Como eu falei, é praticamente uma biologia. Então, se o tarô funcionou, aí o cara adapta, aí ele viaja, ele vê alguma coisa, ele inclui. Ele tira, põe, uns morreram, aquele tarô sim, não e talvez,
eu achei só 2 livros que falam dele. Então ele é dificílimo de você conseguir qualquer referência, você não tem nem como praticar isso. Já outros, tarô, o carta cigana, vamos. Então tem todo um nicho assim de energia, o que melhor adaptado sobrevive mais. Tá joia? Então, brigadão por terem vindo na palestra. Ninguém tirou foto, porque a gente está sem tirar foto umas 2 palestras. Quando eu não vi, eu não tirei. Então, se alguém tivesse uma câmera. Eu finjo que eu estou dando uma palestra. O engraçado é que dá para usar como tarô até, sei lá, coisa de sucrilhos, Kinder Ovo. Eu já provei que funcionava com um negócio de M&M. E no curso que eu dei de geomancia, eu abria um tic-tac, jogava em cima da mesa e do jeito que ficava, a gente somava assim e dava certo. Então, cara, quando você tem a estrutura, o que importa é o contato com o anjo, não tem resto. Eu já cheguei a fazer tarô, não tinha, a gente pegou um pedaço de papel, riscou assim, escreveu os números de 1 a 20 e 22, aí tirou. Então, cara, quando você sabe o que está acontecendo, aquilo ali é só papel. E aí qualquer coisa, você sabe que é tarô, então você vai falar, eu preciso de uma resposta, você vira a placa de carro para a gente responder. Qualquer coisa que te chamar a atenção, é o teu subconsciente te chamando a atenção. Rádio, quer ver o oráculo doido? Você está pensando em alguma coisa e tal, ó. Você entrou no carro, sempre que eu ligo a música que está tocando, normalmente responde alguma coisa que eu estou pensando. Oráculo de televisão. O nome do Cat, o Milo, ele escreveu um livro que chama Chicken Kabbalah. O Chicken Kabbalah ele é sensacional, porque ele fala que é essas cabalas, tipo, coisa que você tem no bolso. Então são detalhezinhos e coisinhas que você vê na camiseta de alguém. Porque toda essa comunicação com teus guias, com tudo, é o que vai fazer a conexão. Então, às vezes você entrou no metrô, viu, só estou reparando em meio de roupa azul hoje. Alguma coisa tem. Se não chama atenção, você passa. O cara pode estar todo lado na sua frente, você vai andar e passar. Mas se o símbolo chama a atenção, e ele começa a repetir, é o teu sonho. Então, você vai ver um cara atropelado, você vai ver o você. Se você começar a ignorar, daqui a pouco vai passar um carro em cima de você até cansar e chamar a atenção. Então os símbolos eles vão repetindo. Ontem à noite a gente estava tentando decidir se comprava ou não uma TV gigante. Aí eu falei, vamos ver se a gente vai comprar a TV. Botei na... Ela ligou a TV, estava passando aquele... Botei na TV, escolhi um canal, botei num desenho animado, o peixe falava assim, eu preciso ter essa TV. Eu falei, ok, compraremos a TV gigante. Você alguém assistiu aquele Caça-Tubarões? Comecinho, que eu falei, eu preciso dessa TV. Ligou na hora, então, meu, eles se comunicam essas coisas. Bom, tem doces salgados, vamos que a gente pode...